Bom dia, turma. Eu trouxe para vocês mais alguns exemplinhos resolvidos da lista 2 de fenômenos de transportes. Não resolvi todos, resolvi alguns, e outros eu estou dando as dicas de como resolver, certo? Então, vamos começar pelo primeiro, que diz: o Serviço de Meteorologia indica que a pressão barométrica é de 29,75 polegadas de mercúrio, sabendo que a gravidade específica desse mercúrio é de 13,6. Qual é a pressão atmosférica em libras por polegada quadrada? Certo? Então, vejam que aqui o dado que a gente tem é uma altura, né? 29,75 polegadas de mercúrio. Aí a gente sabe o quê? A pressão exercida por um fluido equivale à densidade vezes a gravidade vezes a altura. Ou, certo? Lembrando que a densidade vezes a gravidade equivale ao peso específico desse líquido. Então, neste caso, nós temos a altura e temos a gravidade específica. Então, a gravidade específica, mesma coisa que densidade relativa, é a densidade daquele fluido dividido pela densidade padrão. Neste caso, nós queremos conhecer a densidade, certo? Que matematicamente vai ser quem? O valor da gravidade específica vezes a densidade do fluido padrão, que, como trata-se de um líquido no mercúrio, certo? Iremos multiplicar pela água, que é o fluido padrão. Lembramos também que aqui nós temos polegadas, certo? Que é altura, só que a nossa pressão ela tem que estar em unidades de força, tá? E uma libra-força equivale a 32,2 libra-massa por P dividido por segundo quadrado no sistema inglês. Um P, ao mesmo tempo, equivale a 12 polegadas. Vejam que eu coloquei tanto em português quanto em inglês, porque às vezes aparece nos livros, certo? Então, utilizando essa primeira parte, tá bom? Vamos fazer o quê? Pressão vai ser igual à gravidade específica do mercúrio, 13,6, vezes a densidade padrão, do fluido padrão, que é 62,4, né? A densidade da nossa água, libra-massa por pé cúbico. Tudo isso multiplicado pela gravidade, que é 32,2 pé por segundo ao quadrado, e multiplicado também pela altura fornecida no problema, que é 29,75 polegadas. Agora vejam aqui, né? Fator de conversão diz o quê? Uma libra-força equivale a 32,2 libra-massa-P por segundo quadrado, que é o que a gente tem aqui. Libra-massa vezes 32,2 P por segundo quadrado. Então, tudo isso aqui equivale a uma libra-força. Então, esse 32,2 não entra no cálculo matemático, ele vai virar o fator de conversão, certo? Aí, fazendo as continhas, tá bom? O que acontece? Se a gente substituir essa libra-massa vezes 32,2 P por segundo quadrado, aí a gente tem a libra-força, né? Que a gente precisava. O que mais nós temos por aqui? Nós temos pé cúbico aqui embaixo e polegada aqui em cima. Aí temos mais um probleminha. Ou a gente leva tudo para polegada, como pede o problema, ou a gente leva tudo para pé. Só que aqui é melhor levar para polegada, certo? Porque está pedindo qual é a pressão atmosférica em libras por polegada quadrada. Lembrando que um pé equivale a 12 polegadas. Então, nesse caso, nós temos pé cúbico e precisamos cortar esse pé cúbico. Como? A gente faz o fator de conversão. Um pé equivale a 12 polegadas, só que nós temos que levar todo ao cubo para poder cortar com as unidades que a gente tem, certo? Fazendo isso, não esqueçam que esse cubo aqui embaixo é distributivo.
Então, a gente tem 12 elevado ao cubo vezes polegada ao cubo também. Agora sim, nós temos as unidades corretas para poder cortar, certo? Quando a gente tem isso aqui, corta P cúbico com P cúbico. Esse 12 ao cubo virou 1.728 polegadas cúbicas, certo? Ainda vamos cortar polegada de cima com uma polegada de baixo. E lá embaixo fica polegada quadrada. E aí sim, botando tudo na calculadora, vai sair o quê? 13,6 vezes 62,4 vezes 29,75 dividido por 1.728 vai dar o nosso resultado de 14,61 libra-força por polegada quadrada, que é o que a gente conhece como PSI, pelas siglas em inglês. Vamos para o próximo. Calcule a pressão atmosférica em quilopascal quando a leitura do barômetro de mercúrio é de 742 milímetros. É a mesma situação do problema anterior, só que desta vez nós temos o sistema internacional. Mais uma vez, pressão equivale a densidade vezes a gravidade vezes a altura, ou peso específico vezes a altura. Mais uma vez, gravidade específica é igual à densidade relativa, que equivale à densidade do fluido dividido pela densidade do fluido padrão. Neste caso, vamos substituir do mesmo jeito que o anterior, né? A densidade do fluido vai ser quem? A gravidade específica vezes a densidade do fluido padrão. 13,6 vezes 1.000 kg por metro cúbico desta vez, vezes o valor da gravidade no sistema internacional, 9,81 metros por segundo quadrado, vezes 742 milímetros. Vejam que aqui a questão está pedindo a resposta em quilopascal. 1 quilo equivale a 1.000 e Newton equivale a quilograma metro por segundo quadrado. Lembrando que pascal é Newton sobre metro quadrado, certo? Então, nessa questão aqui, o que é que nós temos? Para começar, certo? Nós vemos que aqui a gente tem quilograma metro por segundo quadrado, que é a mesma coisa que Newton, certo? Nós temos esse 1.000 aqui, que já pode virar o quilo. Então, temos quilo, Newton, metro cúbico, aqui embaixo, tá bom? Esse 133,42 saiu de onde? De fazer a multiplicação de 13,6 vezes 9,81. Não multiplicamos o 1.000 porque ele virou o quilo aqui, nas unidades. Tá certo? O que mais? Aqui nós vemos que lá embaixo temos metro cúbico e em cima nós temos milímetro. 1 metro equivale a 1.000 milímetros, certo? Então, o que que a gente faz? Vai converter esses milímetros para metro. Aí a gente coloca o equivalente, 1 metro tem 1.000 milímetros, certo? Corta esses milímetros de cima com os de baixo. O metro de cima vai cortar com um de baixo, certo? E a nossa resposta vai virar o quê? 133,42 vezes 742, tudo dividido por 1.000, dá um resultado de 98,99 kN por metro cúbico. Lembrando que esse Newton por metro cúbico é a mesma coisa que Pascal, né? Então, seria o quê? 98,99 quilopascal. Problema resolvido. Vamos para o próximo. Esse a gente fez na sala de aula. Mas vamos reforçar. Um tanque aberto contém 5,7 metros de água cobertos por 2,8 metros de querosene, com peso específico do querosene de 8 kN por metro cúbico. Calcule a pressão em quilopascal na interface e no fundo do tanque. Essa primeira pressão aqui, na interface, seria esse ponto aqui, né? O P1 que eu coloquei. A interface entre a água e o querosene, certo?
Então, esse seria o meu primeiro ponto. Essa pressão 1 vai ser equivalente a quem? Como não está pedindo para levar em conta a pressão atmosférica, a gente deixa de fora. Nesse caso, a pressão manométrica ou barométrica, a mesma coisa, equivale a quem? Peso específico do querosene vezes a altura do querosene. A segunda pressão, no fundo do tanque, lá embaixo, que denominei de pressão 2, vai ser igual a quem? A tudo aquilo que está para cima desse ponto, né? Que no caso seria a pressão 1 mais peso específico da água vezes a altura da água. Então, vamos começar fazendo os cálculos. A pressão 1, que é o peso específico do querosene vezes a altura do querosene, certo? Só substituindo, peso específico do querosene são 8 kN por metro cúbico, vezes a altura do querosene, que é 2,8 metros. Aí a gente faz as continhas, né? Vai cortar esse metro com 1 aqui de baixo, aqui vai sobrar 2, e vai ser um resultado de 22,4 kN por metro cúbico, certo? Lembrando, Newton por metro cúbico é igual a Pascal. Então, a gente tem as unidades que foram solicitadas. Para o segundo ponto, né, o ponto 2, a pressão 2 é igual à pressão 1, que a gente acabou de calcular, mais o produto do peso específico da água vezes a altura da água. Né? Lembrando que o peso específico da água é a mesma coisa que a densidade da água vezes, né? Isso aqui não é mais, vezes 9,81, que é o valor da gravidade. Aí vai dar 9.810 newton. Vejam as unidades aqui, né? Quilograma, metro, segundo quadrado. Isso aqui é um newton por metro cúbico. Mas se a gente quiser colocar em quilopascal, né? É simplesmente fazer com que esse 1000 vire o quilo. Aí a gente não teria que multiplicar por nada. Fica 9,81 kN por metro cúbico. Do mesmo jeito, a gente só substitui na nossa equação. A pressão 2 vai ser a pressão 1, que é 22,4 kN metro quadrado, mais 9,81 kN metro cúbico, que é o peso específico da água, vezes a altura da água, né? Que neste caso são 5,7 metros. Aí a gente faz as contas. Primeiro, a gente vai cortar, né? Quilonewton metro quadrado. E desse outro lado temos quilonewton metro cúbico vezes 5,7 metros. Então, metro de cima corta com o de baixo. A gente faz o somatório e sai um resultado de 78,32 kN por metro quadrado, que também equivale a quilopascal, né? Pronto. Então, problema resolvido também. Vamos para o próximo. Questão 4. Mesma situação do problema anterior, certo? Só que desta vez no sistema inglês. A gente tem um tanque aberto que contém 9,4 pés de água sobre 1,8 pés de óleo com densidade relativa 0,85. Calcule a pressão em PSI na interface e no fundo do tanque. Aqui também não estamos levando em conta a pressão atmosférica, certo? Temos água por baixo, 9,4 pés, e óleo por cima, com 1,8 pés. Mais uma vez, a pressão na interface, que foi chamada de pressão 1, equivale apenas à coluna de óleo, que seria a densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura ocupada por ele. Já a pressão 2, no fundo do tanque, seria quem? Tudo que está para cima. O equivalente à pressão 1 pelo óleo, mais a questão da coluna de água, certo? Então, pressão 2 vai ser igual a pressão 1 mais densidade da água, gravidade, altura da água. Começando pela pressão 1. Neste caso, a gente não tem a densidade do óleo, a gente só tem a densidade relativa. Mas nós sabemos que essa densidade do óleo a gente encontra
multiplicando o valor da densidade relativa vezes o valor da densidade do fluido padrão, que seria a água. Então, a gente coloca 0,85, dado fornecido, vezes 62,4 libra-massa P cúbico. Aí, a gente tem um resultado de 53,04 libra-massa por P cúbico. Agora sim, nós podemos substituir na nossa equação da pressão 1, dizendo que a pressão 1 equivale à densidade do óleo que foi encontrada, o valor da gravidade e o valor da altura de óleo. Agora, a gente percebe que nós aqui temos libra-massa vezes 32,2 P por segundo quadrado, que a gente sabe que isso equivale a uma libra-força. Então, a gente já pode fazer o fator de conversão. E outra coisa, nós precisamos colocar essa pressão final em PSI, o problema que está pedindo. PSI é libra-força por polegada quadrada. E nós aqui temos P cúbico e aqui temos P também. Então, temos que fazer uma conversão, certo? Lembrando que esse P vai embora com daqui e fica P quadrado. Então, um P equivale a 12 polegadas. Para nos desfazermos do P quadrado, vamos elevar tudo ao quadrado. Quadrado aqui em cima e quadrado aqui embaixo. Aí, a gente faz as contas. 53,04 vezes 1,8 vai dar 95,47. Libra-força, daquilo que a gente já viu, fator de conversão, dividido por P quadrado. Esse P quadrado aqui de cima, o fator de conversão, e aqui embaixo, quando a gente distribui, né, esse quadrado, 12 ao quadrado vezes polegada quadrada, esse 12 quadrado aqui vira 144. Agora sim, o que a gente pode fazer? Corta, né, esse P quadrado com P quadrado e vai restar 95,47, que dividido por 144 vai dar um valor de 0,66 PSI. Por que PSI? Libra-força dividido por polegada quadrada é a mesma coisa que PSI. Então, tá ok. Uma vez calculada a pressão 1, a gente pode ir para a pressão 2, certo? A pressão 2 vai ser quem? Pressão 1 mais a coluna de água, a pressão exercida pela coluna de água, que é a mesma coisa que a densidade da água, a gravidade e a altura dela. A pressão 2, então, vai ser 0,66 PSI, que vem da pressão 1. A densidade da água, 62,4 libra-massa por P cúbico. A gravidade, 32,2 P por segundo quadrado. E a altura da água, que é 9,4 P. Só que a gente sabe, mais uma vez, que isso tudo equivale a libra-força, certo? E que nós vamos ter que converter esses P's para polegada também, para conseguir o valor de PSI. Então, cortando um P daqui com um daqui, que vai sobrar quadrado, né? Nós fazemos o nosso fator de conversão, do mesmo jeito que no slide anterior. Aí, a gente faz 62,4 vezes 9,4 e vai dar 586,6. Isso aqui já virou fator de conversão, que é libra-força. Aí, a gente corta P quadrado com P quadrado, certo? E vai sobrar o quê? 0,66 PSI da pressão 1 mais 586,6 dividido por 144, que dá um valor de 4,07. Eu já coloquei direto um PSI. Aí, a gente faz o somatório dos dois e dá um valor final de 4,73 PSI. Problema resolvido. Vamos para a questão 5, tá bom? Essas últimas questões eu estou deixando apenas as dicas de como resolver.
porque tem um problema, inclusive, mais complexo do que esse aqui no vídeo anterior que a gente subiu para vocês, tá certo? Então, vamos lá. O sistema da figura está a 20 graus Celsius. Se a pressão atmosférica é 101,03 kPa e a pressão absoluta no fundo do tanque é 231,3 kPa, qual é a gravidade específica relativa? Na verdade, aqui é uma redundância, né? A gente poderia utilizar só gravidade específica ou só densidade relativa do petróleo, mas tudo bem. É isso que a gente quer saber, qual é essa densidade relativa do petróleo. E a gente tem as densidades relativas de todos os outros. Do óleo sai, que está por cima, da água, né, e do mercúrio. Então, só esse aqui, só o do petróleo que a gente desconhece. Como que a gente vai fazer análise disso aqui? Primeira coisa, no problema já está falando de pressão atmosférica, né? Então, nós temos que levar em conta a pressão atmosférica que está agindo aqui nesse ponto superior. E diz que a pressão absoluta no fundo do tanque é conhecida, 231,3, certo? Lembrando que a pressão absoluta é o somatório da pressão atmosférica e a pressão manométrica, tá? Então, a pressão manométrica vai ser o somatório de todos esses três fluidos aqui. 4, desculpem. O óleo sai, água, petróleo e mercúrio. Então, vamos colocar pontinhos aqui para a gente identificar cada uma das pressões que estão agindo, certo? Vamos dizer aqui, entre o óleo e a água existe uma pressão exercida pelo óleo apenas, certo? Só que como o problema está pedindo para levar em conta a pressão atmosférica, vamos dizer o quê? Pressão 1 vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo óleo sai 30, ou seja, a densidade daquele óleo, a gravidade vezes a altura. Qual seria uma pressão 2? Um pouquinho mais para baixo, certo? No fundo da água, ou na interface petróleo-água, a mesma coisa. Essa pressão 2 já vai ser equivalente a toda a pressão 1, certo? Daqui para cima, mais a pressão, desculpa, exercida pela coluna de água. Então, essa pressão 2 vai ser a pressão 1 mais densidade da água, gravidade, altura da água. Mais outra pressão, mais para baixo, que aqui nós temos. Na interface petróleo-mercúrio, eu coloquei outro ponto chamado de pressão 3. Essa pressão 3 equivale a tudo que está para cima do petróleo, pressão 2, que já leva em conta o óleo e a água, mais essa pressão exercida pela coluna de petróleo, que seria densidade do petróleo, gravidade e altura do petróleo. Aqui nós temos um probleminha, né? Nós não temos como calcular a densidade do petróleo. É isso que o problema está pedindo. Na verdade, está pedindo a densidade relativa, mas para isso eu precisaria da densidade do petróleo, que eu não tenho. Vamos deixar ali por enquanto. Se aumentar mais um ponto aqui, lá no fundo do tanque, né, que seria a pressão 4. Essa pressão 4 vai ser equivalente a quem? A pressão 3, tudo que está para cima do mercúrio, mais a pressão exercida por aquele mercúrio, que seria quem? A densidade do mercúrio, a gravidade e a altura, certo? Lembrando que essa pressão 4 também é conhecida como a pressão absoluta, porque ela já está levando em conta todos os líquidos para cima, mais a pressão atmosférica. Então, pressão 4 é a mesma coisa que pressão absoluta, que é um valor fornecido aqui pelo problema, 231,3, certo? Então, até aqui eu consigo calcular essa densidade relativa do óleo, consigo calcular, desculpe, não é densidade relativa, a densidade mesmo do óleo, a densidade da água eu conheço,
essa aqui, que eu não conheço, a densidade do petróleo, certo? E a densidade do mercúrio eu também consigo calcular, através da densidade relativa, né? Que estão aqui. O que eu faço nesse caso, então? No lugar de colocar pressão 3, que eu não consigo calcular, eu coloco o equivalente. No lugar de pressão 3, vou colocar pressão 2 mais densidade do petróleo, gravidade do petróleo, altura do petróleo, mais, né, a questão do mercúrio, densidade do mercúrio, gravidade e altura do mercúrio. Ou seja, eu estou colocando, utilizando essa equação aqui, tá certo? Só que, como eu não tenho o valor numérico da pressão 3, e fica complicado calcular, no lugar de pressão 3, eu estou colocando o seu equivalente. Pressão 2 mais isso e o mercúrio. Tá certo? Quais são os valores que eu conheço daqui? Deixa eu apagar um pouquinho, tá bom? Quais são os valores que eu conheço que eu consigo calcular sem problema nenhum? A pressão absoluta eu tenho 271,3 kPa. A pressão 2 eu consigo calcular sim, porque eu tenho todos os dados aqui. Esse aqui que eu desconheço, né? Que eu preciso calcular para depois calcular a densidade relativa do petróleo. Gravidade eu conheço, a altura do petróleo eu conheço, densidade do mercúrio eu consigo calcular, gravidade, altura do mercúrio, que é um dado também. Então, eu vou isolar aquilo que eu desconheço, que seria a minha densidade do petróleo, né? Matematicamente vai ser quem? Essa densidade do petróleo é igual à pressão absoluta, certo? Essa que está aqui, somando, tá? Somando essa expressão aqui, vai passar para o outro lado, esse daqui vai passar do outro lado como negativo, tá? Isso daqui que também está somando desse lado, a parte do petróleo vai passar para o outro lado como negativo também. E essa parte aqui, que está multiplicando a densidade do petróleo, vai passar para dividir. Ou seja, estou só isolando a variável desconhecida. Eu consigo calcular esse valor, certo? E depois, para calcular o que o problema está pedindo mesmo, que seria a densidade relativa do petróleo, vou fazer o quê? A densidade do petróleo, que eu terei achado com essa equação, dividido pela densidade do fluido padrão que eu conheço, que seria a densidade da água. E com isso a gente consegue calcular o valor, tá ok? Então vejam que aqui eu estou só dando as dicas para vocês resolverem. Vamos com a questão 6. O tanque da figura está fechado a 20 graus Celsius. Se a pressão no ponto A é de 98 kPa absolutos, qual é a pressão absoluta no ponto B? Diz despressar o ar. Quando a gente tem uma questão dessas, despressar o ar, certo? Vejam que trata-se de um gás. Então, significa o quê? A pressão aqui, a gente assume que a pressão nesse ponto aqui em cima, por exemplo, bem pertinho do teto do tanque, vai ser a mesma que em qualquer outro ponto ocupado por aquele material, por aquela substância. Então, tanto faz se a gente medir aqui ou aqui na interface, certo? A gente assume que é o mesmo valor, independente da altura. A mesma situação acontece desse lado B, tá? Então, vamos começar por aqui. Só porque os pontos A e B na figura estão aqui em cima, que eu simplesmente coloquei esse X, tá? Mas a gente podia colocar aqui no meio, aqui, tanto faz, tá certo? E para poder fazer análise,
eu vou mostrar duas formas. A primeira é fazendo análise lá no fundo do tanque. Vejam que eu chamei de pressão 1 e pressão 2. Então, vamos analisar uma por uma. Analisando a pressão 1, certo? Essa pressão 1 vai ser igual a quem? A pressão em A, certo? Isso que está aqui, em qualquer canto dessa parte aqui, mais a coluna de água, que nesse caso seriam 3 metros. A pressão 2, desse outro lado aqui, tá? Equivale a quem? A pressão em B, na parte superior, tá? Mais essa outra coluna de água, que neste caso são 5 metros. Pelo fato de pressão 1 e pressão 2 estarem na mesma linha horizontal, seguindo as regras, a gente vai dizer que pressão 1 é igual a pressão 2, certo? Então, vamos substituir. Eu não tenho o valor total de 1 e o valor total de 2, mas eu tenho o equivalente de cada uma delas. Então, pressão 1 é a mesma coisa que pressão em A, mais a pressão exercida por aqueles 3 metros de água. Enquanto, do outro lado, a pressão 2 vai ser quem? Vai ser a pressão em B mais a coluna de água, que neste caso equivale a 5 metros. O problema me dá o valor de pressão em A. Então, é um valor conhecido. Esse aqui eu conheço. Densidade da água, conheço. Gravidade, lembrando que do lado esquerdo são 3 metros. E do outro lado, a pressão em B, que eu não conheço, que é o que eu preciso calcular. Densidade da água, gravidade, e desse lado direito são 5 metros de água. Então, o que é que eu faço? Eu vou simplesmente calcular a minha pressão em B, que é a minha pressão em A, mais 3 metros da coluna de água, e esse que está como positivo do lado de B vai passar para o outro lado como negativo. Se vocês olham matematicamente, eu tenho densidade de água, da água vezes a gravidade, e densidade da água vezes a gravidade, é a mesma coisa. Só que aqui são 3 metros e aqui são 5. Eu poderia fazer a matemática direta, né? E dizer o quê? Pressão em B vai ser igual a pressão em A menos 2 metros da densidade da água vezes a gravidade. Aí é só substituir os dados e vocês vão encontrar o valor correto, tá bom? Qual seria a segunda forma da gente resolver essa questão aqui, tá? Mesma situação, pressão em A e pressão em B. Só que desta vez eu vou utilizar uma linha de horizonte diferente. Não quero mais no fundo. Eu vou colocar o meu horizonte aqui. E eu vou dizer o quê? Essa é a minha pressão 1 e essa é a minha pressão 2. Sempre na mesma altura, certo? Nesse caso aqui, a pressão 1, o que é que está para cima da pressão 1? Apenas a pressão em A. Não tem mais nada. Nesse ponto, não estamos levando em conta esses 3 metros de água. Agora, vamos analisar a pressão 2. Não temos mais nada a fazer com a pressão 1. A pressão 2 vai ser quem? A pressão em B, certo? Que está aqui. Mais, nesse caso, essa coluna de água, né? E a gente vai calcular como? 5 menos 3 seria 2 metros de água, certo? Ou se vocês quiserem calcular por aqui, também esses 5 daqui, menos esses 3 aqui, vai dar a mesma situação, 2 metros de água. Vejam que a gente já simplificou esse probleminha, né? Pressão 1 é igual a pressão 2, lógico, porque estão na mesma linha horizontal. Então, é só substituir, certo? E eu vou colocar, nesse caso, o quê? A minha pressão em B vai ser igual à minha pressão em A, mais, né? Nesse caso, não seria mais, né? Seria menos. Que foi um erro meu, tá certo? Porque esse valor aqui vai passar como negativo do outro lado.
Então, vai ser pressão em B vai ser igual a pressão em A menos densidade da água vezes a gravidade, 2 metros. E fechou. A questão 7, a gente vai resolver da mesma forma. A gente tinha resolvido por cima também na última aula, mas aqui vou deixar as dicas também. Mesma situação do tanque. Só que aqui, vejam, está pedindo para a gente levar em conta a pressão atmosférica. Diz o quê? No sistema da figura, o fluido 2, no caso, esse aqui, pretinho, é o tetracloreto de carbono com peso específico de 15,57 kN por metro cúbico. E o fluido 1, esse branquinho aqui, tá certo? É o benzeno, com peso específico de 8,62 kN por metro cúbico. Se a pressão atmosférica, essa aqui, está dando valor também, é de 101,5 kPa, determine a pressão absoluta no ponto A. Ou seja, eu quero saber qual é a minha pressão aqui, certo? Bem no meio desse redondinho. É assim que a gente calcula. Se eu escolher essa linha de referência, essa linha horizontal lá embaixo, certo? E eu chamar de pressão 1 e pressão 2, esses pontos aí, eu vou dizer o quê? O que está para cima de P1? Para cima de P1, certo? Eu tenho uma pressão em A, tá? Vejam, esse aqui também está na mesma altura disso aqui. Então, eu tenho uma pressão em A mais essa coluna aqui de benzeno. Peso específico vezes altura. Aqui eu não preciso densidade vezes a gravidade, porque eu já tenho o dado de peso específico de forma direta. Então, vai ser quem? Pressão em A, mais peso específico do benzeno, mais esses 12 centímetros, que eu já converti direto para metros, 0,12. Do outro lado, tenho o quê? A pressão 2 equivale a quem? A pressão atmosférica, que está agindo por cima do nível do fluido 2, e mais essa pressão exercida pelo fluido 2, que seria equivalente a quem? Peso específico do segundo fluido, tetracloreto de carbono, vezes esse H2, que no caso seria 0,35 metros. 35 centímetros equivale a 0,35 metros. É só dividir por 100. A regra diz o quê? Pressão 1 é igual a pressão 2. Como eu não tenho os valores aqui, numéricos, eu vou utilizar os equivalentes, né? Esses aqui. Eu vou substituir. E qual é o valor que eu desconheço, que eu preciso calcular? Essa pressão em A. Então, a pressão em A vai ser quem? Pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo tetracloreto de carbono, e esse que estava como positivo vai passar como negativo, que seria a pressão exercida pelo benzeno. Aí eu substituo os dados e eu vou encontrar um valor aproximado de 105,92 kN metro quadrado. Lembrando que Newton por metro quadrado é Pascal. Então, é a mesma coisa que quilo Pascal, tá certo? A segunda forma da gente calcular. Nesse exemplinho, eu coloquei o valor numérico da resposta para mostrar só uma coisa. Se eu escolher esse ponto aí, por exemplo, certo? Chamar de pressão 1 e pressão 2, mesma situação. A pressão 1 vai ser igual à pressão em A, certo? Porque eles estão no mesmo nível, não tem nada para cima dessa linha horizontal. E a pressão 2 vai ser quanto? Pressão atmosférica, novamente, mais essa coluna de líquido, que nesse caso seria o tetracloreto de carbono. Só que essa coluna aqui não é mais 35 centímetros, né? Seria 35 menos 12, 23 centímetros, que equivale a 0,23 metros, dividindo por 100, convertendo de centímetro para metro, claro. Aí, o que eu faço? Pressão 1 é igual a pressão 2, eu vou substituir os meus valores, tá certo?
E aqui, quando eu for colocar os valores numéricos, vai dar uma diferença bem pequenininha. 105,08, enquanto no anterior era 105,90 e alguma coisa. Certo? Esse valorzinho, essa diferençazinha aqui, de 0,1 kN é uma diferença muito pequena. É menos de 1% de erro. Tá bom? Na verdade, é 0,0 alguma coisa de erro. Então, uma diferença muito pequena que não altera o resultado. Por isso que é importante que quando vocês forem fazer as provas de vocês, deixem a memória de cálculo bem esclarecida, para eu ter certeza que vocês estão resolvendo do jeito correto, tá certo? Mais manômetros foram resolvidos no segundo vídeo que vocês já tinham disponível, então eu vou deixar isso por aqui mesmo, tá bom? Eu espero que seja de ajuda para vocês e a gente se encontra no dia da prova. Até mais!